o sino das notificações. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal favorito, o Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. Na nossa videoaula de hoje, estaremos respondendo mais uma vez, conforme pedidos de vocês, ao Iago Martins, falando acerca dos paralelos entre Jesus e Serapis. Exatamente isso. No nosso vídeo anterior, eu falei acerca dos paralelos entre Jesus e Horus. Eu fiz uma demonstração formal do que é a disciplina acadêmica, religiões comparadas, expliquei o que é, quais as faculdades, universidades no Brasil e no mundo que oferecem este curso. Fiz a demonstração das referências bibliográficas acerca disto e mesmo assim apareceu no comentário deste vídeo anterior de que simplesmente alguém disse que não existe o arquétipo do Filho Divino. E eu às vezes me pergunto qual é o problema dos crentes fundamentalistas. Bastava ele fazer uma pesquisa simples, uma simples pesquisa, e ele iria ver que sim, existe. Eu não estou falando nenhuma novidade. A pessoa disse que eu inventei, que não existe isto em religiões comparadas, as análises arquetípicas. E está aí o arquétipo do Filho Divino. E qual é, então, a construção simbólico-arquetípica, textual até, eu vou demonstrar, textual até, que Jesus e Serapis compartilham? Lembrando que Serapis vem antes de Jesus, antes. Eles partilham o arquétipo do Salvador. Exatamente isso. Tá vendo? Eu falo. Nós não iremos assistir nenhuma daquelas baboseiras que o Iago Martins apresenta, naquele estilo bem porquinho Zeitgeist. É aquele estilo Zeitgeist. Porque os ateus dizem, e os ateus, eu nem sou ateu, né? Aqui a nossa abordagem é metodológica, tudo bem? Então, eu trouxe para vocês um pequeno artigo falando sobre Serapis, sua origem, desenvolvimento e função soterológica no mundo helenístico romano. Então, um pequeno artigo, 6 páginas apenas, e o cerne, né, do desenvolvimento do nosso artigo é exatamente este item aqui, ó, esse item aqui, ó, função soterológica de Serapis, tá bom? É a parte aí mais densa deste pequeno artigo, com muitas informações, notas de rodapé, referências bibliográficas ao final, beleza? E também, além deste pequeno artigo, também vou disponibilizar o clássico artigo acadêmico de Nicholas Gear, falando sobre o arquétipo do Salvador. Você está acompanhando aí na sua tela. Então, comigo não tem enrolação. Comigo é fundamento.
comigo é conteúdo acadêmico. Pode chorar, pode espernear, eu não estou aí para fazer apologética, para fazer militância daquilo. Eu quero a verdade. Bota uma coisa na sua cabeça, você que está chegando agora. Eu quero a verdade, não importa qual ela seja. Doa a quem doer. O meu foco é saber a verdade. Então está aqui uma publicação acadêmica sobre o arquétipo do Salvador. Tá vendo aqui, ó, um estudo sobre as questões escatológicas e na perspectiva das religiões, aqui, ó, na visão das religiões. Olha aí, ó, artigo bom, muito bom esse artigo aqui. Completinho, maravilhoso, ok? E também eu disponibilizarei para vocês um pequeno resumo explicativo sobre o arquétipo do Salvador nas tradições religiosas. Então aqui, ó, pequeno resumo sobre isso, ok? Com referências bibliográficas também. Eu irei disponibilizar 2 tabelas, tá bom? Uma tabela em relação à dimensão soterológica exclusiva de Serapis, que nós encontramos na obra de Hélio Aristides, uma obra do século II depois de Cristo, que comunica estes atributos salvadores de Serapis. E calma, crente desesperado, não há nenhuma intersecção ou influência, tá bom? Hélio Aristides, ele não leu os evangelhos para fazer essa concepção de Serapis, porque Serapis já tem o título de Salvador antes de Jesus. Até o Iago Martins, ele fala isso, mas só que ele omite a maneira como isso era tratada. E é aí que o bicho pega, meu irmão. Como que se enxergava Serapis nesse arquétipo de Salvador? Meu amigo, entendeu? O que Hélio Aristides faz é apenas ali no seu discurso colocar a ideia, o imaginário, o conceito, o que já se fazia ao louvar Serapis como Salvador. E aí nós vamos ver aqui, ó, nessa tabela, o que nós temos acerca de Serapis. Não dá. Não adianta chorar, meu amigo. Não adianta chorar. Nós vamos ver. E também eu vou lhes dar uma outra tabela. E aí sim, aquela tabela comparativa entre os aspectos soterológicos arquetípicos em Jesus e em Serapis. Exatamente isso. Então, não adianta querer fazer conteúdo no estilo Zeitgeist. Não adianta. Você tem que mostrar para o público que realmente existe. Olha aqui, ó, existe isto aqui. É assim que funciona. Não importa, doa quem doer. Eu não tenho que ficar fazendo apologética de Deus algum. Se esse Deus que você crê, ele é transcendente e tudo mais, e bombástico, e ele que se defenda, ele que faça a própria apologética dele. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui ao nosso estudo, vamos entender estas circunstâncias, vamos nos aprofundar. Então, o que Jesus compartilha com Serapis é o arquétipo do Salvador. Vamos à leitura deste pequeno artigo. Eu não vou lê-lo inteiro, eu vou ler algumas partes, mas eu vou disponibilizar este artigo e os demais estudos aqui a todos os membros do canal. Torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99 e tenha acesso a este e outros materiais que eu já produzi aqui, até mini e-books eu já dei aos membros do canal, diversos temas, ok? Aí alguém vai dizer, mas aí também quer dizer que Jesus
compartilha arquétipo do Filho Divino, aí também ele compartilha o arquétipo do Salvador, ele compartilha vários arquétipos. Diversos escritores já falaram sobre isso. A literatura neotestamentária tem essa característica de abraçar símbolos daquele mundo antigo, greco-romano, exatamente, judaico, helênico, exatamente isso. Então, você não tem que reclamar comigo, você tem que reclamar com os escribas que, vamos dizer assim, encheram a narrativa neotestamentária de construções arquetípicas simbólicas, de construções míticas até. Isso aí, todo historiador que vai fazendo um trabalho acerca do Jesus histórico, ele sabe disso. Ele só não vai lidar com a questão mítica, lendária, o historiador. E aí fica na área dos cientistas da religião, ciência da religião, religiões comparadas. Sobra para mim aqui. O historiador chuta essa bola para fora, eu corro na linha lateral, pego a bola, bato lateral ali, escanteio, vambora para marcar o gol, tá bom? Então você não reclama comigo. Você pega uma máquina do tempo, volta lá no século II e reclama com os escribas que fizeram as edições das histórias, das narrativas de Jesus. Começa reclamando com Justino. Começa lá reclamando com ele, com Justino. Então, vamos lá, vamos aqui rapidamente a introdução. Entre as divindades do mundo antigo, Serapis ocupa a posição singular por representar um projeto religioso deliberado de integração cultural. Diferentemente de cultos de desenvolvimento orgânico gradual, Serapis emerge como uma divindade construída no contexto político, social e religioso do Egito helenístico, visando a mediação simbólica entre tradições egípcias e gregas. O estudo de Serapis é, portanto, fundamental para a compreensão das dinâmicas religiosas do Mediterrâneo entre os séculos 3 a.C. e século 4 depois de Cristo. Então, rapidamente aqui também a origem histórica do culto a Serapis. A criação do culto a Serapis é atribuída ao reinado de Ptolomeu I Sóter, 305 a 282 a.C., no contexto da consolidação do poder macedônico no Egito. Segundo a tradição antiga, preservada sobretudo por Plutarco e Tácito, o surgimento de Serapis esteve ligado a uma narrativa fundacional cuidadosamente elaborada que combinava a revelação divina, legitimação política e mediação cultural, tá bom? Então, só que, ó, tem tudo mais aqui, ó, como Plutarco relata, essa fusão, né, Osíris, Apis e tudo mais, que vai gerar o nome Serapis, tudo direitinho. Tem aqui que estará disponibilizado este artigo a todos os membros do canal. É membro do canal? Vai ter acesso a esse artigo. Deixa eu me ler aqui, resumidamente aqui, ó, função soterológica. A função soterológica de Serapis constitui o núcleo teológico de seu culto e explica, em grande medida, sua extraordinária difusão no mundo helenístico romano. Diferentemente de divindades vinculadas a esferas restritas da vida ritual ou cívica, Serapis foi concebido e experienciado como uma divindade totalizante, cuja ação abrangia simultaneamente a alma, o corpo, o destino terreno e a condição pós-morte do indivíduo. O Iago passou isso aqui para você? Ele apenas ficou ali no sóter, não, porque várias personalidades, divindades do mundo antigo eram sóter, eram salvadores. E aí fica os calvitinhos. Então, e não é assim, meu amigo. Não é só, referênciazinha bibliográfica tá aqui para você, notinha de rodapé e tudo. Não é assim, meu amigo. Ele era uma divindade salvadora que abrangia, ele era totalizante, ele abrangia
alma, corpo, destino da vida e a condição no pós-morte. Semelhante a quem? Jesus vem depois. Jesus vem depois de Serapis. Serapeu estava lá, construído. Jesus vem depois de Serapis. Já entendeu agora? Então, o que você vai ver em Jesus era algo que já existia. Tanto que no vídeo do próprio Iago Martins, ele vai citar aquele documento atribuído a Adriano, falando dos bispos que estavam ali, né, em um tipo de confusão ou sincretismo religioso, cultuando os Serapis. Mas, se nós estivéssemos naquele mundo antigo, sabendo que Serapis veio antes de Jesus, e nós conhecêssemos suas máximas, o que ele falava ou o que falavam acerca dele, como Salvador, como aquele que cuida da alma, cuida do corpo, cuida do destino humano e do pós-morte. E aí Jesus vem e você, ué. É estranho, né? Jesus também faz isso, mas Serapis fazia antes. E lembre-se, hoje, para mim e para você, é mito. Hoje, para mim e para você, é algo que é óbvio que foi construído, é óbvio que isso é uma maquinação política. Hoje, para mim e para você é assim. Mas naquela época, meu amigo, recebeu a revelação. Esse Deus se revelou para mim, se apresentou, e a imagem que veio é essa, e ele falou que nós devemos cultuá-lo, e fé, e vai. O povão, a massa analfabeta, os bispos. E outra coisa, no cristianismo alexandrino, houve sim sincretismo de diversas questões egípcias, ok? E o cristianismo. Que cristianismo não é um bloco monolítico, são cristianismos no plural, do qual existia sim o cristianismo alexandrino. E lá ocorreram diversos sincretismos com religião grega e também com questões voltadas para Serapis. Tem livros acadêmicos escritos sobre isso. Waters Bird escreveu sobre isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com gente que não é da área afirmando coisas, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, rapidamente aqui, ó. No plano antropológico religioso, a soteriologia serapiana articula 3 dimensões fundamentais: a purificação e ordenação da alma, a preservação e restauração do corpo por meio da saúde e a continuidade da existência humana sob a tutela divina após a morte. Essas 3 esferas aparecem de forma recorrente nas fontes literárias, epigráficas e arqueológicas associadas ao culto. Então nós sabemos disso. Nós temos os discursos sagrados de Hélio Aristides. Os discursos sagrados de Hélio Aristides oferecem o testemunho mais detalhado dessa concepção. Aristides apresenta Serapis como o Deus que purifica a alma por meio da sabedoria. Preserva o corpo concedendo saúde, estabelecendo uma relação indissociável entre cura física e ordenação espiritual. A saúde corporal não é tratada como um bem isolado, mas como condição necessária para que o ser humano possa usufruir dos bens da alma e alcançar uma vida plena, conceito que se aproxima de uma visão integral da salvação. Além da esfera terapêutica, Aristides atribui explicitamente a Serapis uma função escatológica. O Deus é descrito como aquele que continua a exercer autoridade após a necessária conclusão da vida, conduzindo as almas, distribuindo destinos conforme a justiça e atuando como psicopompo. Essa atuação pós-morte confere ao culto um horizonte soterológico pleno, no qual Serapis não apenas salva da doença ou do infortúnio imediato, mas garante a continuidade ordenada da existência humana além do limiar da morte. Então, continua aqui dizendo e conclui ali. Eu não vou ler tudo, né? Para que nós sejamos mais céleres aqui na demonstração, que, claro, vocês querem ver os paralelos, que eu sei como vocês são,
É isso que vocês querem? Vocês querem ver os paralelos? E, obviamente, a todos os membros do canal, esse material estará disponibilizado. Então, primeiro, vamos entender Serapis como Salvador. Muito interessante isso. Vamos ler alguns trechos, não vou ler tudo também, vamos ler aqui alguns trechos apenas do que se fala acerca dele. Então, salvação integral, corpo e alma. Então, esse aqui é um texto, tá bom? Da obra de Hélio Aristides. Claro, não preciso mencionar, aliás, eu acho que precisa, né? Que antes da obra de Hélio Aristides, tem inscrições, tem uma arqueologia própria a Serapis, em que demonstra claramente estas propriedades que nós vamos ver serem refletidas no discurso de Hélio Aristides, tá bom? Então isso é muito claro e muito óbvio. Peguem as referências bibliográficas e façam também ali o seu aprofundamento na parte arqueológica. Ele purifica a alma por meio da sabedoria e preserva o corpo, concedendo-lhe saúde, sem a qual não é possível usufruir nem dos bens da alma, nem de qualquer outra forma de felicidade. Ele é fonte sustentador da vida desde o princípio. Ele nos concede, ele nos conduz à luz, preside ao nosso nascimento e depois de gerados, cuida para que cada coisa nos seja providenciada. Então, governo contínuo da existência. Ele examina tudo o que diz respeito ao homem, começando pela alma e concluindo nas necessidades externas da vida. Olha que interessante, né? Vamos aqui, ó, governo pós-morte. Mesmo após a necessária conclusão da vida, ele continua a governar os seres humanos. Isso aqui é literalmente, tá? Eu peguei a traduçãozinha do texto grego, fonte primária, tá bom? Aqui, ó, literalmente, traduçãozinha isso daqui. Então ele faz isso sim. Juiz, olha aqui, ó, destino das almas. Ele distribui os lugares a cada um segundo o valor da vida vivida e segundo a justiça que se segue. Olha só, ele é salvador e conduz as almas, conduzindo-as à luz novamente, acolhendo-as. Que interessante. Durante o dia ele governa as coisas visíveis, à noite realiza os julgamentos invisíveis. Então tudo está em Hélio Aristides, tá bom? Após a morte, permanece a sua providência. Então ele continua. Vai fazer o quê, né? Olha aqui que interessante também, ó. Suficiência soterológica. Por isso deve ser proclamado, Serapis, tá bom? Em todas as assembleias, eclésias, e em todos os dias, como guardião e salvador de todos os homens, um Deus plenamente suficiente. Aqui, ó, Serapis, tá bom? Serapis. Eu achei interessante também essa parte aqui, ó. Eu achei muito interessante. Ele é igualmente venerado por reis e homens comuns. Olha só a exigência de veneração, ó. Por sábios e ignorantes, por grandes e pequenos. Olha só, interessante. Ele não é um salvador de um grupo específico, ele é o salvador de todos, né? Judeus, gregos, romanos, gentios, cristãos, beleza? Então, vamos agora à tabela comparando a Jesus. E esse que é o mais interessante, porque não há uma interseção, uma independência, uma influência, vamos dizer assim, que você perceba textual ou literária. Ou seja, quando os homens conceberam Serapis como um salvador, atribuíram-lhe todas estas características que nós lemos, e tem outras mais, tá? Tem outras mais a ele, e que é muito interessante. E aí, quando as pessoas estão concebendo Jesus como salvador, construindo o seu imaginário acerca de Jesus, a sua literatura, a sua narrativa, a sua simbologia, o ser humano irá conceber praticamente as mesmas premissas.
Obviamente, claro que cada tradição religiosa, dentro do seu contexto histórico, geográfico, literário, vai ter as suas questões específicas, vai construir seus textos específicos, mas a percepção macrosimbólica é a mesma, porque o aparato cognitivo que está retratando isso, o cérebro humano, ele reproduz os seus padrões. Não é fantástico isso? Não é fantástico isso? É fantástico, cara. É a dimensão psicológica da religião. Ah, você nunca leu nada sobre psicologia da religião. Aí fica difícil. Aí não dá. Aí por isso que você bate palma pro maluco, pro menino maluquinho. Aí não dá. Serapis foi concebido antes e no seu eixo soterológico arquetípico, Jesus, em seus aspectos salvíficos, compartilha atributos, assim como Serapis. Não é interessante? Ambos têm a salvação como função central. Serapis é salvador dos homens, ele salva a alma dos homens. Você viu comigo? Jesus também é salvador dos homens, ele salva a alma dos homens. Ele pode te salvar tanto do sofrimento terreno, como ele pode salvar o seu destino pós-vida. Ambos compartilham isso. Qual é a única coisa em comum? O aparato cognitivo, o cérebro humano, desenvolvendo isso. Não é interessante? Jesus cura pessoas. Serapis também era um curador. Ele curava também. Jesus era um curador, Serapis era um curador. Toma o teu leito e anda. E detalhe, outra coisa interessante. Jesus tem um foco que a verdadeira plenitude da vida está em seguir os seus mandamentos. Ele era mais sábio que Salomão. Você não precisava nem se preocupar com as coisas dessa vida. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca só os mandamentos, a sabedoria divina, o conhecimento de Deus, a gnose de Deus, como Paulo fala, né? Conhecimento de Deus, a ciência de Deus, a gnose de Deus, como Paulo fala. Tá bom? Serapis é a mesma coisa. Ele vai te purificar por meio da sabedoria, do mandamento dele, dos ensinamentos dele. Ele vai preservar seu corpo, sua alma. E vai prover o que você precisa nessa vida. Tá no texto que você leu comigo. O texto tá aí. E o texto tá aí também. Detalhe, ó. Um outro texto que eu não li na outra tabela, mas que tem aqui, que também está no discurso de Hélios Aristides, é essa coisa aqui sensacional. Toda boa divindade é um mediador, não é? Jesus é um mediador. Assim como Horus é o mediador, Serapis é o mediador. Ele é o mediador. Tudo, em parte, acontece para nós, por meio dele e graças a ele. Lembra até um discurso paulino. Hã? Não lembra um discurso paulino? Isso aqui, ó. Isso aqui é a Serapis. E lembra um discurso paulino. Jesus é mediador. Está em Timóteo, está em João, está em Hebreus. Tudo é por meio dele. Olha, Serapis também. Tudo é por meio de Serapis. Graças a ele. Você entendeu? Agora eu te falo. Não estou aqui para julgar o trabalho de ninguém. Não estou aqui para isso. Não é a minha função. Mas o Iago tá lá, ó, batendo os seus 1 milhão de inscritos. Cara, ele tá há muitos anos aqui no YouTube. Parabéns para ele, ao trabalho que ele desenvolve, obviamente, né? É fruto do esforço dele, do trabalho dele e tudo mais. Tá batendo lá seus 1 milhão de inscritos. Mas o que eu faço aqui é mais relevante do ponto de vista informacional.
é mais relevante. Você tem que admitir isso. O meu trabalho aqui tem mais relevância, porque eu não estou preocupado em defender fé alguma, ou refutar fé alguma, ou militar a favor de religião ou de ateísmo. Eu quero saber a verdade. Eu quero um aprofundamento histórico, arqueológico, exegético, simbólico, arquetípico. É isso que eu quero aqui. Providência e governo na vida humana. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Ele governa e dirige, por assim dizer, toda a nossa vida. Isso aqui está Serapis. Fora outros versículos que poderia colocar aqui também, assim, tantos outros, né, de Jesus sobre isso. Oxe. Oh, rapaz, tanta coisa, tanta e tanta coisa. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, sustentador dos destinos humanos. É ele. E outros textos também, não só de João 10, que vão retratar isso. Ele mantém as medidas totais da vida humana, administra tudo que diz respeito à existência. Ele conduz a todos. Ele ajuda a todos. Então, a atuação além da morte, nem precisa citar aqui diversos versículos que falam isso acerca de Jesus. E o que também vai falar acerca de Serapis também. Tem mais textos além destes que eu falei aqui. E mais inscrições também. Função psicopômpica também. Então, tudo isso é compartilhado. Salvação como relação contínua, também. Misericórdia como traço soterológico, também. E esse texto de Serapis é interessante, que fala o seguinte: ele se inclina sobretudo para a misericórdia e volta-se continuamente à salvação daqueles que dele necessitam. Então, isso para mim é interessante. Todo aquele que, apesar de eu não ter colocado aqui, que eu já tinha feito a tabela, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem essa máxima no cristianismo. Quero misericórdia, não sacrifício. Ele teve compaixão das multidões. Tem aquela máxima também: quem crer e for batizado será salvo. Então tem toda uma construção no cristianismo que já estava ali presente em Serapis. Universalidade da salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então vá a todos. Ele é igualmente honrado por reis e por homens comuns, por sábios e por simples. Você tem toda uma estrutura ali também em Serapis, no texto, que ele é para todos. Para todos. Todos se achegam a ele. Tudo graças a ele. E salvação como ordem do cosmos e da vida. O reino de Deus está entre vós, também o reino de Deus está dentro de vós. Buscai primeiro o reino, buscai as coisas que são do alto, literatura paulina. Ele também é harmonia, ele mantém a harmonia a vida humana, unindo sabedoria, saúde e prosperidade em um único conjunto. Então tudo estará em ordem se você buscar a Serapis, se você buscar o reino de Deus. Tudo vai estar debaixo da mais perfeita ordem. Tudo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem aquele discurso de João Crisóstomo que vai parar no Evangelho de Mateus? Vide as aves do céu, não semeiem nem colhem. Nós vemos isso em João Crisóstomo, correto? Está lá reproduzido lá no Evangelho. Então, isto é extremamente interessante. Então, para você que irá se aprofundar e é membro do canal, vou deixar esse artigo aqui. Você encontra esse artigo na internet, necessariamente. Você não vai somente tê-lo se for membro do canal. Tem que ser justo falar isso, mas não foi fácil de encontrá-lo. Então, os membros do canal, já encontrei esse artigo de Nicholas Gear e eu vou disponibilizar a todos os nossos membros. Se aprofunde nesta temática, estude sobre religiões comparadas. Eu vou trazer um curso para vocês de religiões comparadas muito em breve. Estou também fazendo o curso do Apocalipse para todos vocês também, capítulo a capítulo. Está dando um trabalho, vou ser sincero para vocês, hein? Mas vai ficar um curso de primeira. Então, pessoal, está aí mais uma resposta ao vídeo lá do menino maluquinho que vocês pediram para mim tanto, beleza? Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê,
não acredita em um Deus, eu vou ser sincero para você, eu entendo você perfeitamente, meu amigo ateu. Eu desejo, então, do fundo do meu coração, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand.